O santo da Igreja Católica é dia 7 de fevereiro. Hoje vamos conhecer a história de vida do Beato Pio IX e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 7 de fevereiro. João Maria Mastai Ferrati nasceu na cidade italiana de Sinigale, no dia 13 de maio de 1792, no século XVIII. Seus pais foram Gerardo dos nobres Mastai Ferrati e Catânia Solazzi, da nobreza local. Recebeu o sacramento do batismo no mesmo dia do nascimento, com o nome em italiano Giovanni Maria. Recebeu o sacramento da confirmação em 1799 e fez a sua primeira comunhão no século XIX, no ano de 1803. Entre o ano de 1803 e 1808, foi aluno dos Escolopiti, Colégio dos Nobres em Volterra. Em seu coração nasceu o desejo latente de se tornar sacerdote, mas foi obrigado a interromper os estudos por causa dos súbitos ataques epiléticos de que sofria em 1815. Em Loreto, obteve a graça da cura com as graças de Deus e retornou aos estudos teológicos. Com grande alegria, em 1819, foi ordenado sacerdote. Celebrou sua primeira missa na igreja de Santa Ana dos Carpinteiros, do Instituto Tata Giovannini, do qual foi nomeado reitor, permanecendo como tal até 1823. Entre os anos de 1823 e 1825, foi missionário no Chile. Anos depois, no auge de seus 36 anos, foi nomeado arcebispo Spoleto. Depois, em 1834, de Imola, com júbilo aos 48 anos, foi nomeado cardeal no dia 16 de junho de 1846. Foi eleito Sumo Pontífice Papa com apenas 54 anos e quis se chamasse Pio IX. O Papa Pio IX promoveu numerosas reformas no interior do Estado Pontifício no Vaticano. A liberdade de imprensa, liberdade dos judeus no início das ferrovias, a indicação do Estatuto. Mas quando, em 1848, se negou a apoiar a guerra contra a Áustria, iniciou-se uma perseguição contra o Papa Pio IX. São João Bosco teve a primeira audiência com o Papa Pio IX, dia 9 de março de 1858. O Papa Pio IX apoiou e dirigiu-se com Dom Bosco na fundação da Congregação Salesiana. Sugeriu-lhe a demoni-la a sociedade para que fosse possível, ao longo do tempo, emitir votos, mas não solenes. Sugeriu um vestuário simples e práticas de piedade intensa, mas não muito complexa. Convence Dom Bosco a escrever as suas memórias para deixar uma herança espiritual aos salesianos. Durante o seu pontificado, aprovou a Constituição da Sociedade Salesiana e do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora e da Pai União dos Cooperadores Salesianos, da qual foi o primeiro escrito. Dom Bosco amou muito o Papa Pio IX e aceitou dele todos os conselhos, mesmo que traziam grandes sacrifícios. Estou disposto a enfrentar qualquer trabalho, dizia, quando se tratava do Papa Pio IX da Santa Amada Igreja Católica. Mas o pontífice tinha uma grande estima por Dom Bosco e por diversas vezes convocou a Roma para questionar sobre diversas questões delicadíssimas. Em 8 de dezembro de 1854, definiu o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Em 1869, convocou o Concílio do Vaticano I e, em 8 de dezembro de 1870, proclamou São José como patrono da Igreja Católica Universal. Morreu no dia 7 de fevereiro de 1878,
após 32 anos de pontificados à frente da Santa Amada Igreja Católica. Foi denominado venerável no dia 6 de julho de 1985, no século XX, ao pontificado do Papa Pio IX ocorreu por João Paulo II, que beatificou juntamente com o Papa Bom, o João 23, no dia 3 de setembro do ano 2000, no século 21. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 7 de fevereiro. Em Portugal, a festa de Chico Chagas do Senhor, das 5 chagas do Senhor, as feridas de Cristo, recebeu na cruz, manifestou os apóstolos depois de sua ressurreição. Em Nola, na Itália, São Máximo Bispo, faleceu no século III, no ano 250. Em Lampazzo, na atual Turquia, São Paterno Bispo, faleceu no século IV, no ano de 300. Em Monte Sinai, São Moisés Bispo, faleceu-se também no século IV, no ano de 389. Em Florença, na Itália, Santa Juliana Viúva, faleceu também no século IV, no ano de 390. Em Mafrodite, na Apla, na Itália, São Lourenço Bispo, faleceu no século VI, no ano de 545. Na Itália, o falecimento de São Ricardo, pai dos santos Vinebaldo e Vurbirgos, faleceu no século VIII, no ano de 720. Na Grécia, São Lucas, o jovem eremita, faleceu-se no século X, no ano de 955. Na Itália, o beato Ricero, discípulo de São Francisco, faleceu no século XIII, no ano de 1236. Em Assis, na Itália, o beato Antonino de Estonese, religioso da Ordem dos Frades Menores, faleceu no século XV, no ano de 1461. Em Londres, na Inglaterra, o beato Thomas Edwards foi martirizado no século XVI, no ano de 1578, pela Revolução Anglicana. Na França, os beatos mártires Tiago Salés, presbítero, e Guilherme Santermuth, religiosos, ambos da Companhia de Jesus, faleceu no século XVI, no ano de 1593, pela Revolução Francesa. Em Nápoles, na Companhia Religiosa da Itália, Santo Eugídio Maria de São José, religioso da Ordem dos Frades Menores, faleceu no século XIX, no ano de 1812. Em Changsha, na cidade de Wuhan, na província da China, São João Chorira, presbítero da Ordem dos Frades Menores, foi martirizado no século XIX pela Ordem do Rei chinês, que mandou matar os cristãos católicos. Na França, a beata Rosalina Virgem das Filhas da Caridade faleceu no século XIX, no ano de 1856. Também em Paris, a beata Maria da Providência Virgem, que fundou o Instituto das Irmãs Auxiliadoras das Almas do Purgatório, faleceu no século XIX, no ano de 1871. Na Itália, a beata Ana Maria Andoronini, viúva fundadora da Congregação das Servas de Maria e da Imaculada do Instituto do Bom Pastor de Parma, também faleceu no século XIX, no ano de 1893. Na Espanha, os beatos mártires Anselmo Palácio, bispo de Turiel, e Felipe Ripoll, presbítero, foram martirizados no século XX, em plena Segunda Guerra Mundial, pelo exército nazista. Perto de Cracóvia, na Polônia, o beato Aldoberto Moscovite, presbítero da Congregação de São Miguel, e foi martirizado no século XX, no ano de 1942, pelo exército nazista. No campo de concentração de Angapar, na Sibéria, na região da Rússia, o beato Pedro Vucich, presbítero,
e martirizado no século XX, no ano de 1957, pelo exército socialista. São Ricardo, também é celebrado no dia 7 de fevereiro, faleceu no século VIII, no ano 720. Também a Beata Maria da Providência, também é celebrado no dia 7 de fevereiro. A Beata Rosalina Redo também faleceu no dia 7, celebrada no dia 7 de fevereiro, em Paris, na França. O Beato Aldoberto Nicotini também faleceu no dia 7 de fevereiro, na Polônia. O Beato Antônio Dias Trocônio faleceu também no dia 7, celebrado no dia 7 de fevereiro. O Beato Guilherme Suterchino, também celebrado no dia 7 de fevereiro. O Beato Pedro Viso, também celebrado no dia 7 de fevereiro. O Beato Ricardo Múcio, também celebrado no dia 7 de fevereiro. O Beato Tomás, também celebrado no dia 7 de fevereiro. São Gil Maria São José Francisco, celebrado no dia 7 de fevereiro. São João Triori, celebrado no dia 7 de fevereiro. E São Lourenço Escipotono, celebrado no dia 7 de fevereiro. São Lucas, celebrado no dia 7 de fevereiro. São Máximo de Nola, celebrado no dia 7 de fevereiro. São Paternio, celebrado no dia 7 de fevereiro. São Teodoro, celebrado no dia 7 de fevereiro. E Santa Juliana de Florença, celebrada também no dia 7 de fevereiro, na Nicomédia. Esses são os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 7 de fevereiro, dia em que a Igreja celebra o dia do Beato Papa Pio IX.